Eu vim para que tenham vida e a tenham em mais abundância. A vida abundante que Cristo nos prometeu já é nossa. Podemos experimentá-la agora, mas não enquanto nós não tivermos a Cristo como sentido da nossa imaginação. O mistério que esteve oculto pelos séculos e gerações é Cristo em vós, a esperança da glória. É a sua imaginação. Este é o mistério que eu sempre me esforço para compreender e que me esforço ainda mais para que os outros também o compreendam. A imaginação é o nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, nascida através do homem, mas não concebida por ele. A história do nascimento de Cristo parece ser irracional ao homem, porque ele a interpreta erroneamente. O surgimento e o desenvolvimento da imaginação são a mudança gradual de um Deus tradicional para um Deus de comunhão. Se o nascimento de Cristo no homem parece lento, é porque o homem não está disposto a abandonar a sua confortável, porém falsa fixação no tradicional. No livro de Números está escrito que Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado, e imediatamente ela jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e seus rebanhos. Quando a imaginação for descoberta como o primeiro princípio da religião, a pedra do entendimento literal jorrará a água do significado psicológico para saciar a sede da humanidade, e todos os que beberem do cálice oferecido e viverem uma vida de acordo com esta verdade irão transformar a água do significado psicológico no vinho do perdão. Então, como bom samaritano, eles irão derramá-lo sobre todas as feridas. O Filho de Deus não deve ser encontrado na história e nem em qualquer forma externa. Ele só deverá ser achado com uma imaginação daquele em quem a sua presença se torna manifesta. O homem é o jardim onde dorme o Filho unigênito de Deus. Ele desperta esse Filho elevando a sua imaginação aos céus e cobrindo aos homens a sua altura. Por isso, nós devemos seguir imaginando mais do que o melhor que conhecemos. No momento em que o homem despertar para a sua vida imaginativa, ele deve realizar o teste para a sua filiação. O teste supremo de filiação é o perdão dos pecados. O teste que sua imaginação é Jesus Cristo, o Filho de Deus, é sua capacidade de perdoar o pecado. Pecado significa perder a marca em sua vida, estar aquém do seu ideal, não conseguir alcançar os seus objetivos. O perdão significa a identificação do homem com o seu ideal ou o seu objetivo na vida. Esta é a função do despertar da imaginação, o seu supremo triunfo, pois ele testa a capacidade do homem de adentrar e comungar com a natureza oposta do seu estado. Que digo fraco, eu sou forte. Racionalmente, isto é impossível. Somente uma imaginação despertada pode adentrar e comungar com a natureza do seu oposto. Essa concepção de Jesus Cristo ser a imaginação humana levanta uma série de questões fundamentais, como, por exemplo, seria a imaginação um poder suficiente não só para permitir-me assumir que eu sou forte, mas também um poder que me torne capaz de executar tal ideia? Na verdade, os ensinamentos dos evangelhos só podem ser compreendidos no âmbito da fé. E é isso que o Filho de Deus está buscando a todo momento nas pessoas, ou seja,
a fé em sua própria imaginação. A promessa é que tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Isso é o mesmo que dizer: imagine o que você será, e você será. Foi um estado imaginário que Moisés perseverou como quem vê aquele que é invisível. A verdade depende da intensidade da sua imaginação e não dos fatores externos. Fatos são frutos que testemunham o uso ou desuso da imaginação. O homem se torna aquilo que ele imagina. Ele autodetermina a sua história. A imaginação é o caminho, a verdade e a vida revelada. Não conseguimos assimilar a verdade somente com a mente lógica, onde o homem natural dos sentidos vê um broto, a imaginação vê crescer uma rosa. A verdade não pode ser abrangida somente pelos fatos. À medida em que despertamos para a vida imaginativa, descobrimos que imaginarmos uma coisa é o mesmo que criá-la e que o julgamento verdadeiro não precisa estar em conformidade com a realidade externa a que ele se refere, mas ele sabe que é no mundo interior da imaginação contínua que está a força pela qual o mundo exterior da manifestação sensorial é trazido à realidade. Ele vê o mundo exterior e todos os seus acontecimentos como projeções do mundo interior da sua imaginação. Para ele, tudo é uma manifestação da atividade mental que se passa na imaginação do homem, mesmo quando o homem razoável e sensorial não está ciente disso. Porém, ele percebe que cada homem deve tornar-se consciente desta atividade interna e observar a relação existente entre o mundo interior causal da imaginação e o mundo exterior sensorial dos efeitos. É maravilhoso descobrir que você pode imaginar-se no estado do seu desejo realizado e escapar das prisões construídas pela ignorância. O verdadeiro homem possui uma imaginação magnífica. É este ser que deve ser despertado. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. No momento em que o homem descobre que a sua imaginação é Cristo, ele realiza atos que neste nível só podem ser descritos como milagrosos, mas somente quando o homem sentir a Cristo como a sua imaginação, ele passará a ver tudo em sua pura objetividade, sem qualquer relação subjetiva. Se ele não perceber que tudo o que ele encontra faz parte de si mesmo, ele se revoltará com o pensamento que ele escolheu e com as condições de sua vida, pois eles estão relacionados por afinidade à sua própria atividade mental. O homem deve acreditar firmemente que a realidade se encontra dentro dele e não além dele. Embora outros tenham corpos e uma vida própria, suas realidades estão enraizadas em você e começam e terminam em você, assim como você começa e termina em Deus. Não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós.